Olá, pessoal, espero que estejam todos bem, espero que estejam se protegendo. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso técnico-administrativo pela Assessoritec, ainda na modalidade EAD, em razão das medidas de prevenção e combate ao coronavírus, né? Razão pela qual a gente ainda não consegue se encontrar presencialmente, né? Espero que, passado esse momento delicado, a gente possa voltar então para a sala de aula, onde há uma maior interação, uma maior participação, eu consigo trabalhar melhor os projetos, né? E acredito que a gente tenha um ganho considerável aí em relação ao aprendizado. Enquanto isso não é possível, a gente continua com o compromisso de, à distância, em EAD, continuar aí aprimorando os conhecimentos, né? Continuando com o cronograma do curso para a capacitação profissional de vocês. Então, esse é um compromisso que a gente mantém aí, né, como, digamos, como a maior razão para a gente continuar ministrando o curso. Então, hoje, nossa aula 3 de empreendedorismo, né, e eu já quero combinar com vocês o seguinte, no final da aula eu vou estar encaminhando para vocês um exercício, como eu já comentei em outras aulas, esses exercícios eles servem para tanto compor a nota, né, compor a média final, quanto serve para o registro de frequência. Tá? Então, é muito importante que vocês entreguem e realizem todos os exercícios. Na próxima semana, eu peço que vocês façam um esforcinho para, no horário habitual da aula presencial, ou seja, a partir das 19 horas, que vocês consigam estar online. Claro, se tiver alguém com alguma dificuldade nesse sentido, tá, eu peço que vocês entrem em contato no privado para a gente tentar pensar em algo para que todos possam participar. Mas a ideia é assim, ó, nesse momento a gente tem a questão da interação dificultada, né? Então a ideia é que pelo menos nesse dia a gente consiga fazer a revisão para a prova, onde haja esse feedback ali, meia hora, 20 minutinhos, meia hora, então não é nada muito demorado, é uma revisão focada na avaliação, tá? E aí depois a liberação da avaliação para vocês. Tá? Então, assim, peço, né, que se vocês puderem, né, fazer esse esforcinho de estar online a partir das 19 horas para a gente, então, fazer a revisão e a aplicação da prova da disciplina de empreendedorismo. Hoje a gente vai dar continuidade, né, na disciplina de empreendedorismo, sendo que na aula anterior, né, nós falamos sobre os comportamentos, né, praticados pelos empreendedores de sucesso, bem como indicamos algumas razões que levam as pessoas a empreender, ou seja, tornar-se empreendedores, seja abrindo seu próprio negócio ou empreendendo no emprego, no trabalho, no negócio onde elas já se encontram, né? Pensando que o empreendedor ele é aquele cara inquieto, é aquele cara que está sempre buscando uma oportunidade, sempre pensando em soluções, sempre pensando em ofertar algo diferente, se antecipando, enfim, né? Aquele comportamento profissional, né? Que a tendência é que ele venha a ser um vencedor na carreira que ele vier escolher, tendo esses comportamentos, engajando a equipe, né? Com essa energia. Né? Então a gente falou bastante aí sobre os comportamentos do empreendedor. Hoje falaremos sobre, então, um negócio, né? Um modelo de negócio, o que é um plano de negócios, a gente vai diferenciar modelo e plano. Oportunidade de negócio, a gente vai conceituar, a gente vai entender o que é uma oportunidade de negócio. Visão do negócio, a gente vai conhecer a estrutura, né, de um plano de negócios, né? E também alguns cuidados que devem ser tomados na sua elaboração, né? Além de meios de captação de recursos para empreender. Então, hoje a aula é bem ampla, bem abrangente, tá? E bem importante nesse momento aí, então, de dificuldade no geral, é que a gente possa assimilar esses conceitos, então, sobre ser um empreendedor, sobre modelo de negócio, né? Então, inicialmente, o que a gente precisa compreender, né? A gente precisa entender que para empreender, né, há necessidade de planejamento, né, de pesquisa detalhada, né, sobre o empreendimento, né, que deve ser realizado, para que o mesmo deixe de ser uma possibilidade, uma oportunidade, né, apenas, para que se torne um negócio. Né? Então, eu até preparei um material, um slide que eu vou compartilhar com vocês, que começa questionando, né? E quando uma oportunidade identificada se torna de fato um negócio? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Uhum.
Então vamos lá. Negócio, vamos lá. Quando uma oportunidade, né, identificada se transforma de fato em um negócio. Vamos lá. A oportunidade identificada se torna um negócio a partir do momento em que é transformada numa atividade economicamente rentável, através do fornecimento de um novo produto ou serviço, ou ainda através da melhoria no processo de um produto ou serviço já existente. Então a gente já tinha até conversado sobre essa questão da criação de um novo produto ou serviço, né, ou a melhoria de um já existente. A gente já tinha falado sobre isso na aula anterior. Agora a gente precisa entender como é que a gente vai fazer isso virar de fato um negócio, né? Então, olha só, qualquer oportunidade ela pode ser capitalizada, ou seja, ela pode se transformar em capital ou receber valoração econômica, né, por meio de vários conceitos de negócio que se diferem, né, segundo as competências, capacidades e interesses, né, de cada empreendedor. Para isso, o empreendedor deve se fazer algumas perguntas, né, que trarão resultados importantes, né? Dentre essas perguntas, compartilhando aqui, deixa eu voltar para o meu slide. Dentre essas perguntas, vamos ver se eu escolhi o lugar correto. Isso. Olha só. Então, que competências técnicas eu tenho? Importante o empreendedor se questionar sempre, né? Que serviços ou produtos vou vender? A minha ideia acrescenta valor ou preenche uma necessidade existente? Quem são os meus concorrentes? Qual é a minha vantagem competitiva? Quais são os meus interesses? O que eu sei fazer bem? O que eu gosto de fazer? Né? Então, essas são questões, tá? Essas são questões que o empreendedor ele deve, né, se questionar, se perguntar, e essas respostas, né, esses questionamentos eles são necessários para que o empreendedor avalie se possui os recursos essenciais, né, e se poderá utilizá-los, né, para explorar as oportunidades encontradas, né? Então, essas respostas poderão ajudá-lo a evitar um dos erros mais comuns do empreendedorismo, que é a confusão entre o plano de negócio e o negócio. Tá? São coisas diferentes. Tá? Vamos abrir aqui novamente. Que a gente quer trabalhar aqui as diferenças entre plano de negócio e negócio. Então, primeiramente, a gente precisa conhecer, né, o que é o negócio. Né? A definição de negócio, né, de uma organização é a escolha de quais produtos e serviços a organização pretende fornecer, para quais mercados e quais clientes, certo? Isso segundo Maximiano, em 2005. Então, o que é um bom conceito de negócio ou conceito de bom negócio? Tá? O bom negócio, ele precisa ser único, abrangente, internamente consistente, execuível e sustentável. Né? Então, a gente vai trabalhar cada uma dessas características agora. Ser único, tá, está ligado ao grau de novidade ou de inovação que um novo conceito apresenta. Né? Então, é importante que se diga isso. Repetindo, o negócio precisa ser, né, único, abrangente, internamente consistente e execuível e sustentável. Né? Ser único está ligado, então, ao grau de novidade ou de inovação que o novo conceito apresenta. Então, olha só, é bacana, mas a gente precisa analisar essas informações com calma. Quando a gente fala que está ligado, né, novidade, inovação,
ao conceito que o produto ou serviço apresenta, né? Então, olha só, produtos e serviços e também seus processos, né? Porque muitas vezes a inovação está ligada ao processo e não necessariamente ao produto final. Às vezes, o produto final ele permanece o mesmo, ou a prestação de serviço ao final ela permanece a mesma. Mas um processo de inovação, né? Ou seja, a inovação aplicada ao processo de fabricação ou de fornecimento do produto ou serviço pode gerar uma diminuição de custos, uma otimização do tempo e dos materiais, né, dos recursos, e isso pode gerar um ganho de custo-benefício, né? Pode acrescentar valor ao produto ou serviço final. Tá? Então, tem que ser entendido dessa maneira. A questão da inovação no processo. Então, produtos e serviços e também os processos, né, precisam inovar, se diferenciar em relação à concorrência, indicando a utilização, aliás, ao utilizador, né, a quem for utilizar, razões para experimentá-los ou para abandonar os que atualmente utilizam. Ou seja, você precisa no teu produto ou serviço encontrar razões não apenas para angariar quem nunca utilizou aquele produto ou serviço, mas inclusive para você buscar clientes na concorrência, aonde a concorrência pode estar deixando a desejar. Tá? Então, tudo isso tem que ser pensado para fins de conceber o produto ou serviço. Pode parecer estranho, né? Antes do produto já pensar, ou do produto ou do serviço, né? Pensar em todas essas estratégias? Sim, precisa, né? Porque isso está ligado lá ao final à sustentabilidade econômica do teu projeto. E não só isso, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre buscar investidores, buscar recursos para realizar um empreendimento, tá? E está ligado também direto a isso, a você apresentar razões para o investidor confiar no teu projeto. Mas a gente vai falar disso com calma, né? Então, nesse momento, a gente precisa pensar que o produto ou serviço ou processo precisa ser inovador, né? Precisa, como a gente viu lá no marketing, né? Precisa gerar encantamento, precisa agregar valor. Tá? As maiores inovações se encontram nos processos e eles, ao trazerem maior valor para o cliente, melhorias de produtividade ou redução de custos, podem capitalizar oportunidades. Quando a gente fala em capitalizar, é importante que a gente faça a diferenciação entre capitalizar oportunidades e captação de recursos. Quando a gente fala em capitalizar, a gente está dizendo que a gente está criando valor, que a gente está agregando valor, que a gente está aumentando o valor daquilo que a gente já possui ou que a gente está criando. Né? Quando a gente fala em captar, aí é buscar recursos, captar recursos. Capitalizar é criar valor sobre a prestação de serviços ou sobre o produto. Então, podem capitalizar oportunidades através de novos procedimentos administrativos, novos métodos de produção, novos métodos de financiamento, novas técnicas de compras ou vendas, novas estruturas organizacionais, novos métodos ou canais de distribuição. Né? Agora eu quero falar então sobre a abrangência. Deixa eu abrir aqui novamente o meu slide. Esse aqui, isso. Então, falei sobre ser único. Eu quero falar agora sobre ser abrangente. Bom, em relação à abrangência, o empreendedor deve enxergar além do produto ou serviço, preocupando-se com a embalagem, preço, promoção, localização, canais de distribuição e logística mais adequados. Ou seja, ele precisa enxergar muito além. Deixa eu sair do slide. Ele precisa enxergar muito além do que apenas o produto ou serviço. Ele precisa pensar em tudo. Embalagem, questão dos fornecedores, logística, prazo de entrega, né? Tudo isso, tudo que envolve, falei de embalagem, publicidade, tudo isso. Então, o plano, né, o negócio, o planejamento do negócio, ele precisa ser abrangente, ele precisa pensar em tudo, canais de comunicação, como você vai se relacionar com o seu cliente. Vamos imaginar se você vai ter só loja física, ou se você vai ter só loja virtual, ou vai ser misto, né? Vai ter os dois. Então, tudo isso já precisa
estar no plano de negócio. Então, olha só, por exemplo, o canal de distribuição é o mais adequado, né? São questões que o empreendedor deve se perguntar. Tá? O canal de distribuição é o mais adequado àquele mercado-alvo? Os atributos do produto, né? Ou seja, aquilo que eu tenho a oferecer, né? Os atributos do produto estão sendo suficientemente promovidos pelo canal mais aconselhado? Ou seja, eu posso ter encontrado o canal ideal, né? Seja redes sociais e tal, dependendo do segmento, né? do segmento do meu produto, da minha prestação de serviço. Mas será que a forma de, digamos, de eu apresentar o meu produto ou serviço, ele está alcançando o meu potencial consumidor? Esse anúncio, essa apresentação está sendo feita da maneira correta? Mesmo que eu tenha encontrado o canal correto, então, eu preciso estar atento à minha apresentação. Então, olha quanta coisa que um empreendedor ele precisa estar atento também. Tá? Agora, falando então da execuibilidade, né? Isso refere-se à possibilidade, à capacidade de execução, tá? Capacidade de execução daquele negócio, execuibilidade. Tá? Tem a consistência interna, né? A consistência interna é a verificação da existência de coerência entre ser único e ser abrangente. Então, para a gente conseguir verificar ali se, digamos assim, não entra em choque, tá? Esses dois interesses, porque o negócio ele precisa ser abrangente, né? Ele precisa ser abrangente e precisa ser único, tá? Então, é onde entra essa questão ali o canal de distribuição é o mais adequado, né? Em relação àquele mercado-alvo, né? Então, embora eu seja único, eu estou utilizando o canal correto, né? Eu estou sendo único, mas eu estou conseguindo ser abrangente e tal. Então, se refere, né? A consistência interna se refere a isso. É a verificação da existência de coerência entre ser único e ser abrangente, tá? Agora sim, eu quero voltar aqui na questão da exigibilidade, tá? Vamos lá. Me perdoe que às vezes demora um pouquinho aqui para abrir o slide. No que se refere à execuibilidade, né? Precisamos nos perguntar: poderá o conceito do produto ou serviço ser desenvolvido e realizado dentro do tempo previsto e a um custo aceitável? Ou seja, eu vou ter condições, tá? Eu vou ter condições de executar, né? De entregar aquilo que eu estou ofertando. Tá? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, tá? Em consideração na hora em que você está ofertando, né? Ofertando um negócio, se eu vou conseguir executar, se eu vou conseguir cumprir prazos. Vamos pensar nessa situação dos respiradores agora durante a pandemia. Né? Vocês acompanharam nos noticiários que a WEG foi buscar parcerias de cooperação tecnológica para conseguir atender essa demanda. Tá? Então, era uma necessidade e ela precisou se comprometer com prazo, com parceiros, etc. e tal. Então, essa é a questão da execuibilidade, se eu consigo entregar aquilo que eu estou me propondo a entregar. Né? Deixa eu ver aqui. A dimensão de mercado que estimamos, essa é uma outra verificação também, necessária. A dimensão de mercado que estimamos é de fato real numa perspectiva conservadora? Ou seja, quando eu falo em perspectiva conservadora, é o cara não ser aventureiro, ser pés no chão, analisar os dados de mercado, o comportamento de mercado, o perfil de consumidores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, a dimensão de mercado que estimamos, ou seja, aonde eu quero chegar, é de fato real, numa perspectiva, né, habitual, com os pés no chão? Por exemplo, se eu for abrir um canal de televisão agora, mas eu quero ser o principal do país, né, a principal rede do país. Ok, ele é um sonho grande e tal, mas nessa questão de viabilizar isso, tá? É possível eu sabendo, né, que existem outras concorrentes com
já com anos no mercado, o que eu tenho para oferecer? Falei de um exemplo esdrúxulo, né? Ou vamos pensar numa coisa bem menor, numa marca de extrato de tomate, né? Eu vou começar a plantar tomate, ou vou fazer uma parceria com uma cooperativa para produzir e revender aquilo ali, produzir uma marca, né? Uma marca de referência, e eu quero dominar o mercado nacional de extrato de tomate. Eu preciso analisar o mercado e entender se é possível dessa maneira, se eu tenho recursos para isso. Dizer que é possível ou impossível talvez seja radical demais, né, com a ideia. Mas eu preciso ter elementos que me digam se eu vou conseguir em quanto tempo eu vou conseguir, o que eu preciso para conseguir isso. Ou se eu vou me contentar em ser uma marca secundária, né, atingindo já boa parte do mercado regional, mercado local, né, o mercado nacional, né? Então, é nesse sentido de onde eu quero chegar. É possível, falando em realidade, com pés no chão, isso também vai ser importante lá na hora de buscar recursos. Tá? Avaliamos suficientemente bem a lealdade ou a satisfação dos consumidores com os produtos ou serviços atuais? Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, quando eu fico ali mentalizando que, além de conseguir novos consumidores, né, atrair novos consumidores para o tipo de segmento que eu estou atuando, seja com produtos ou com prestação de serviços, com relação àqueles que estão na concorrência, de fato, eu vou conseguir quebrar aquela lealdade que existe com outras marcas e trazer esse consumidor para cá? E da mesma forma, aqueles que eventualmente vierem para a minha plataforma de clientes, né, para o meu nicho, para a minha clientela, eu vou conseguir manter? Né? Então, será que eu avaliei bem esses números? Né? Porque também tem essa questão. Vamos imaginar ali no mercado de refrigerante, a gente sabe hoje que tem gente que gosta de Pepsi, tem gente que gosta de Coca. E normalmente quem gosta de um, né, não gosta do outro. É um exemplo, esdrúxulo. Tá? Mas vamos pensar numa outra situação, quem usa determinada marca de roupa, né? Como é que a gente faz para buscar esse cliente, por exemplo, né? Que aí não tem tanto a ver com o paladar, porque o paladar é algo muito personalíssimo. Mas vamos pensar numa loja de roupa, né? Dependendo do nicho de mercado. Claro que se eu quiser atingir um público que tem um maior poder aquisitivo, talvez esse público vai preferir marcas diferenciadas e tal. Mas se eu procurar classes que não sejam A ou B, né, que sejam C, D ou E, esse pessoal ele quer qualidade também, mas ao mesmo tempo ele quer preço, né? Então, muitas vezes ele não vai se prender tanto à marca porque existe a questão do preço e ele vai topar levar uma marca similar da concorrência. Então, através da concorrência que eu estarei exercendo, eu vou conseguir trazer esse cliente e aquele cliente que entra na minha loja ou que compra, né, a minha marca, será que eu vou conseguir fidelizar esse cliente? Ele vai ser um cliente leal? E com base em que dados eu vou analisar isso? Né? Então, é esse o questionamento aqui quando a gente se pergunta se avaliamos suficientemente bem a lealdade ou a satisfação dos consumidores, né, com os produtos ou serviços atuais. Então, é essa a pergunta que precisa ser feita também. Deixa eu ver aqui. Já pela sustentabilidade, né, se verifica a capacidade do conceito, né, do teu produto ou serviço resistir às pressões da concorrência, tá? Sustentabilidade, ou de outras soluções alternativas, né? Alteração de custos, né, variação de preços, ou ao aparecimento de novas tecnologias. A sustentabilidade diz também respeito à capacidade do empreendedor em criar barreiras de entrada para si próprio, dificultando a concorrência. Então tem a ver com isso que eu comentei há pouco, com você, além de você ir visitar a concorrência, você também tem a possibilidade de se proteger, de fidelizar aquele cliente por alguma razão, né? E evitar que ele vá para a concorrência. Então, a sustentabilidade tem a ver com isso, de você, na tua análise do plano de negócios, do empreendimento que você pretende realizar, verificar se ele é sustentável. Se, de repente, as vendas ou o lucro
passar um período ali aquém daquilo que se espera, né? Por quanto tempo você consegue manter? Aqui no Brasil é muito comum o pessoal falar em se manter no vermelho, né? Se manter sem lucro, às vezes com prejuízos. Até quando você consegue suportar? Né? Quanto tempo você consegue suportar? Então, essa análise da sustentabilidade do negócio tem a ver com isso. Então, assim, ó, o desenvolvimento do conceito de negócio é um processo que exige tempo e pesquisa comportamental de mercado, tá? E além disso, né, perfis dos consumidores, né? Atenção ao meio externo, à concorrência também, troca de experiências, né? Então a gente precisa ter essa humildade entre os profissionais, principalmente quando você está começando um negócio, né? Ter humildade para prestar atenção no que os mais experientes têm a dizer, mesmo que sejam da concorrência. A gente sempre tem que a gente precisa ter em mente que a concorrência sempre tem algo para nos dizer, né? De bom ou de ruim, mas ele sempre tem algo para nos dizer. E também a manutenção de contatos pessoais e virtuais. Então, assim, hoje tudo isso é importantíssimo, né, para o negócio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre oportunidade de negócio. Em relação à oportunidade de negócio, tá? Deixa eu até abrir aqui no slide novamente. Minutinho. A ideia é que vocês possam ir acompanhando, né? E aí conseguem pegando esses conceitos, né? Enfim. Vamos lá. Peguei do começo. Deixa eu chegar até a oportunidade do negócio. Competências, tá? Não, vou direto, né, gente? Resistência interna. Sustentabilidade. Oportunidade do negócio. Então, chegamos ali aqui. Oportunidade de negócio existe quando a oferta de um produto ou serviço encontra-se com a necessidade ou desejo de alguém disposto a pagar por eles, né? Para que o empreendedor se convença sobre a existência da oportunidade de negócio, a pesquisa de mercado é fundamental. Mas como escolher corretamente a atividade? O que devemos considerar antes de fazer a escolha? Precisamos levar em consideração que conhecimento vale mais do que dinheiro. A concorrência hoje é globalizada e pode surgir de todas as partes do mundo. Investir em inovação pode fazer a diferença no mercado. Crescente consciência ambiental, então é uma tendência das empresas que, por alguma razão, não exercitam a sua consciência ambiental de preservação e, né, otimização do uso dos recursos e tal, acabam ficando obsoletas, acabam ficando para trás. A qualidade do atendimento é mais valorizada do que o preço do produto ou do serviço. Aumento da economia informal, então isso acaba levando, né, alguns clientes, né, para a concorrência informal. Concentração de empresas. Crescente violência social também. Valorização do indivíduo. O cliente ele precisa se sentir valorizado através, né, do momento em que ele adquire o teu produto ou a prestação de serviço. Valorização da qualidade de vida. Tá? E também responsabilidade social não é exclusiva dos governos, né? É tarefa de todos nós. Tá? Então, deixa eu dar um page aqui, só para dizer que é tarefa de todos nós. Isso. Então, olha só. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Para que a gente possa entender, né, essa questão da oportunidade de negócio, tá? Levando em consideração todos esses pontos que eu comentei ali. Então, olha só. É um exemplo que, na verdade, já está no material de vocês ali, né? Em meio ao calor constante de uma cidade interior, o empreendedor teve a ideia de montar uma sorveteria. Porém, para se convencer de que essa era uma boa oportunidade,
procurou primeiramente identificar na cidade os locais nos quais estavam localizadas as principais sorveterias. Buscou informações de diversas fontes e descobriu que num bairro de grande densidade populacional e poder aquisitivo médio, não havia nenhuma sorveteria. Imaginou então que talvez fosse menos arriscado iniciar um novo negócio distante dos concorrentes. Decidiu então concentrar sua ação de levantamento de informações naquele bairro. Todos os dias ele ia para lá e procurava conversar com alguns moradores. E uma dessas conversas conheceu o líder de uma associação de moradores, uma associação comunitária, que facilitou o acesso desse empreendedor a uma reunião na qual ele pôde até distribuir um questionário de perguntas sobre a opinião das pessoas em relação ao negócio. Então ele já começou a fazer a propaganda ali mesmo antes de ter o negócio, né? Resultado, ele se convenceu de que sua ideia inicial significava uma oportunidade de negócio em potencial. Podia então ele abrir a empresa? Não, ele sabia que necessitava de um plano de negócio, que estudaremos logo mais. Então assim, ele, através desse estudo, ele de fato ele entendeu que existia ali uma oportunidade de negócio. Agora, verificar a viabilidade, isso faz parte do plano de negócio. É no momento em que ele coloca as ideias, organiza as ideias para verificar a viabilidade daquela ideia. Então, olha só, foi importante ter trazido aqui os conceitos de negócio e oportunidades de negócio, para demonstrar também na sequência a importância da área de atuação em relação à economia, que a gente também já vai falar disso. Achar que o negócio é ganhar dinheiro é uma armadilha, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ganhar dinheiro é consequência do acerto na escolha da atividade. Tá? Mas como escolher a atividade, então? Né? Não basta definir o negócio, é necessário ver se ele está de acordo com as tendências de mercado. Né? E o que devemos considerar, né, antes de fazer a escolha. Não custa nada a gente repassar aqui. Então, conhecimento vale mais do que dinheiro. Né? Isso deve ser levado em consideração na hora de fazer a escolha. Conhecimento vale mais do que dinheiro. A concorrência hoje é globalizada e pode surgir de todas as partes do mundo. Investir em inovação pode fazer a diferença no mercado. Existe a crescente consciência ambiental. A qualidade do atendimento é mais valorizada que o preço do produto ou serviço. Aumento da economia informal, concentração de empresas, crescimento da violência social ou crescente violência social, infelizmente, valorização do indivíduo, valorização da qualidade de vida também pode interferir, né, na escolha. Responsabilidade social não é exclusiva dos governos, é tarefa de todos nós. Então, nesse tocante aí de responsabilidade social não é exclusiva dos governos, é tarefa de todos nós, no sentido de que muitas vezes as empresas, além de prestar o serviço e oferecer produto, ele pode agregar, né, a essa prestação de serviço ou fornecimento de produto, alguma ação social. Né? A gente viu lá no marketing, né? Marketing e vendas, que existe o marketing social. Né? Então, entra nessa questão aqui. Né? E para isso, para auxiliar nessa escolha, precisa ser analisado também o perfil dos consumidores. Então, deixa eu abrir aqui. Uma breve passagem aqui a respeito de perfil do consumidor. Perfis de consumidores. Então, assim, os principais perfis de consumidores. Tá? É importante que se diga também o seguinte, aqui, na hora de, com relação aí a perfis de consumidores, na hora de fazermos a escolha do negócio, também devemos levar em consideração o perfil dos consumidores. Afinal, seu comportamento é influenciado, sim, pelas características e tendências do ambiente em que ele vive. Assim, o negócio deve estar atento ao atendimento dos mais diversos perfis de consumidores, destacando-se os seguintes. Abrindo aqui nosso slide de novo. Então, o perfil do consumidor responsável, né? É aquele que compra produtos e serviços sustentáveis a fim de colaborar com um mundo melhor. Né? Além desse, temos o consumidor saudável. Né?
é aquele que busca cada vez mais o bem-estar, preocupando-se com a saúde e com a qualidade de vida. Nós temos também o perfil do consumidor de nicho, né? Que ele demanda produtos e serviços específicos por necessidade ou por preferência de consumo. Então, ele é o chamado consumidor de nicho, é aquele específico. Ele, embora ele possua especificidades, ele também tende a ser um dos que melhor remunere o empreendedor, desde que a especificidade seja atendida, tá? Tem também o consumidor online, né? Aquele que usa de forma preponderante, né, a internet para resolver as questões do dia a dia e pesquisar e comprar produtos ou serviços. Tem também o consumidor exigente, consciente de seus direitos, não importa em pagar mais por produtos e serviços que atendam às suas exigências, ou seja, esse consumidor ele não está tão preocupado com o preço em si, mas sim com a satisfação da sua necessidade e do seu desejo. Tá? E nós temos também, né, um consumidor que ele precisa ser levado em consideração, o consumidor precoce. Né? A maioria das crianças brasileiras tem influência nas compras de produtos e serviços realizadas pelos pais. Então, essa aqui é uma questão bem... para mim, pelo menos, ela é bem sensível, porque e acredito que para quem está assistindo essa aula e tem filhos, sabe como é que é. Para quem é papai, para quem é mamãe, o quanto machuca, o quanto pode cortar o coração ter que dizer um não para a criança. Então, e a criança parece que ela sabe, ela entende o poder que ela tem sobre os pais, né? E ela acaba utilizando isso aí muito bem. Tá? Então, você como empreendedor precisa estar atento nesse sentido. Eu vou dar um exemplo para vocês, não vou nem falar de loja de brinquedo, tá? Que as ofertas elas são colocadas de maneira para chamar a atenção das crianças. Vou falar de mercado. Vocês percebam que nos mercados, quando você passa, por exemplo, na frente do setor de frios ali e tal, onde é que está o iogurte? Lá embaixo. Onde é que está o suquinho, né? Embalagens menores e tal? Lá embaixo também, para que a criança possa ver, né? Tudo que é voltado para crianças, não só nos frios, tem outros setores do mercado também, que a gente verifica, estão na parte de baixo. Tá? Justamente para a criança possa ver e chamar a atenção do papai e da mamãe, né? Para que leve. Então, esse é digamos, um segmento de mercado que o empreendedor ele precisa estar atento também. Beleza, então falamos aí nesse momento do perfil do consumidor, já falamos um pouquinho do negócio. Agora a gente precisa falar de modelo de negócio, tá? Abrindo aqui novamente para que vocês possam visualizar o conceito. Modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? Modelo de negócio é um documento no qual a empresa desenvolve os conceitos de entrega de valor aos seus públicos de interesse, sejam eles shareholders, acionistas, ou stakeholders, colaboradores de sua empresa. Claro que se vocês forem buscar uma tradução fiel do inglês de shareholders, stakeholders, nas duas vai aparecer acionistas, tá? Mas assim, ó, shareholders está ligado, share no sentido de compartilhar. Então são e holders, titular, reunindo, ele vira acionista. Então ele está no sentido de que ele compartilha investimentos, tá? O acionista, ele faz parte de um todo, por isso compartilha. Shareholders. Enquanto os stakeholders, voltados para colaborador, stake destaca, quer dizer que está dentro, está ali junto com a corporação e por isso ele é entendido como os colaboradores. Então, repetindo aqui, o modelo de negócio é um documento no qual a empresa desenvolve os conceitos de entrega de valor aos seus públicos de interesse, sejam eles shareholders, acionistas ou stakeholders, colaboradores da sua empresa. Tá? Então, digamos assim, uma maneira formal, né, pela qual a empresa, né, documenta, inclusive, né, os conceitos de entrega do valor, né, do seu produto ou serviço que está fornecendo. Geralmente, o modelo de negócio traz consigo conceitos utilizados no desenvolvimento da empresa, sendo os mais comuns. Tá? Então,
conceitos mais utilizados no desenvolvimento da empresa. Conceito do negócio, normalmente já estão lá no modelo de negócio. Como será a sua estrutura? Quais necessidades você está suprindo e quem possui essas necessidades? Como pretende se manter competitivo? Como seus clientes vão conhecer sua solução e as suas necessidades? E o que vai trazer de novo no mercado? Então, normalmente um plano de negócios vem trazendo todas essas situações, né? Digamos, todos esses conceitos, tá? O plano de negócios, ele normalmente já traz. Então, desculpa, plano, modelo. A gente está falando de modelo de negócio. Então, olha só, o desenvolvimento de um modelo de negócios pode começar de uma forma mais informal, mais abstrata, né? Digamos, mais no campo das ideias mesmo, né? Do que um plano de negócios, que é algo mais formal, mais direcionado à realização. Permitindo a você brincar com diferentes possibilidades antes da formalização da sua empresa. Essa é a diferença entre o modelo de negócios e o plano de negócio. O modelo, a ideia é que ele venha antes, mais no campo das ideias, mais no campo de se analisar possibilidades, no momento sem tanto compromisso, né? Podendo, né, se reavaliar, se pensar diferente, se reformular totalmente, justamente pela ausência de compromisso. Sendo um processo, às vezes, demorado, né, justamente porque por não ter um compromisso, não ter um cronograma, não ter a pressão de investidores, então ele pode se tornar um pouco mais demorado até, justamente por essa ausência de necessidade, digamos, de uma tomada de decisões em determinado tempo, por exemplo. Tá? Ele fica ali meio que restrito a tentativa e erro. Olha, isso dá certo, opa, isso aqui não vai dar certo, vamos recalcular e tal. Então, esse seria o modelo de negócio. Isso a gente consegue exercitar modelo de negócio com as pessoas próximas, grupos de colegas de trabalho, grupos de faculdade, a gente consegue bolar aí modelos de negócios e ir exercitando e tal. Então, um bom modelo de negócio, ele deve buscar pensar em todas as possíveis abrangências, né? Antecipar problemas e formalizar soluções. Lembrando que sem aquele compromisso do plano de negócio. Tá? Já o plano de negócio, tá? Deixa eu até puxar um slide aqui para vocês. Fica estranho falar em puxar slide, sendo que é algo virtual, né, pessoal? Mas aqui para a gente poder registrar. O que é um plano de negócio? Então, a gente estava falando de modelo de negócio, algo mais abstrato, mais informal, né, podendo se pautar mais nessa questão do erro, ou acerto e erro, né, nesse modo de fazer. Tá? Então, a gente vai ver aqui o que é um plano de negócio. Plano de negócio é um documento escrito que tem por objetivo estruturar as principais ideias e opções que o empreendedor tem para decidir quanto à viabilidade da empresa a ser criada. Então, olha só que ele já direciona um pouco mais para a realização, né, do empreendimento. Também é utilizado para a solicitação de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, bem como para a expansão da empresa. Então, assim, tem esse condão de você começar a realizar, a materializar, né, a planificação daquele modelo anteriormente. Então, ele começa no modelo, a ideia é que alguns autores, inclusive, defendem que você deve primeiro começar o modelo de negócio, que fica lá no campo das ideias, sem esse compromisso, e traz para o plano de negócio para começar a viabilizar isso. E isso vai abrir novas portas, vai te apresentar outras necessidades, entre elas, em alguns casos, buscar recursos. Vamos pensar nas startups, por exemplo. Né? Muitas pessoas têm boas ideias, mas não possuem dinheiro para investir em tecnologia para suas boas ideias. Então, existem investidores que têm interesse, né, em lucrar com boas ideias. Né? Então, a gente já vai falar disso também. Né? Mas antes eu quero trazer aqui para vocês um conceito de Dornelas, né? Que ele diz que a importância de escrever um plano de negócios está em
entender e estabelecer diretrizes para o seu negócio, gerenciar de maneira mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas, monitorar o dia a dia da empresa e tomar ações corretivas quando necessário, identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para a sua empresa e também estabelecer uma comunicação interna eficaz e também com o público externo. Então, assim, e além disso ainda, conseguir, né, financiamentos e recursos juntos aos bancos, governo, Sebrae. Opa, passei o slide aqui. Não é isso. Eu passei o slide aqui, pessoal. Acabou. Acho que na hora de digitar ali eu acabei tirando sem querer, mas enfim. Conseguir financiamentos e recursos junto a bancos, governo, Sebrae, investidores e etc. Então, essa é a importância de um bom plano de negócios, segundo Dornelas, né? Não existe uma estrutura rígida, né, específica para se escrever um plano de negócio, devendo possuir, no entanto, seções mínimas que proporcionarão um entendimento completo do negócio. As seções são organizadas de forma a manter uma sequência lógica que permita a qualquer leitor do plano entender como a empresa é organizada. Então, de um modo geral, apresentando aqui para vocês, quais são essas seções mínimas que deve ter um plano de negócios? Vamos a elas. Então, o plano de negócio, né, em geral, possui a seguinte estrutura. Capa, né, que é a visualização inicial e deve ser feita de maneira limpa e com informações pertinentes. Sumário deve conter o título de todas as ações, deve conter o título de todas as seções do plano, subseções e as respectivas páginas. Sumário executivo é a principal seção do plano de negócio e deve expressar uma síntese do que será apresentado na sequência, preparando o leitor e o atraindo para uma leitura com mais atenção e interesse. Descrição da empresa. Descreva a empresa e o porquê da sua criação, seus propósitos, serviços e produtos, o modelo de negócio e também seus diferenciais. Olha só quanta coisa precisa estar no plano de negócio, tá? Produtos e serviços, né? Você precisa descrever os produtos e serviços da empresa, porque ela é capaz de fornecê-los e como eles serão fornecidos também. As coisas aqui, vamos lá. Mercado e competidores. Analisar o nicho de mercado onde a empresa está inserida e suas segmentações, tendências de consumo, novos ingressantes, substitutos, fornecedores, entre outros. Então, bastante coisa aí para estar no plano de negócio. Ainda precisa demonstrar também, né? Lembrando que não tem uma regra rígida, isso aqui é sugestivo, isso aqui é com base nos modelos, nos planos de negócio, inclusive, que o Sebrae fornece para as empresas. Tá? Precisa falar no seu plano de negócio sobre marketing e vendas, meios e métodos que a empresa deverá utilizar para atingir seus objetivos e ainda análise estratégica, ênfase na análise dos ambientes internos e externos, onde se medem os riscos, as oportunidades, os pontos fortes e fracos da empresa. Ainda, plano financeiro deve refletir em números tudo que foi escrito até então. Tem uma dica também, o Sebrae também possui um software que auxilia na elaboração do plano de negócios, disponível nesse endereço aqui, pessoal. Tá? Eu fiz a atualização do endereço, tá? E deixa eu mostrar para vocês onde é que se encontra. Eu tenho aberto aqui, ó. Esse aqui é o site, essa aqui é a página do Sebrae, onde vocês vão, ó, é aquele endereço, tá? Que eu passei para vocês aí no slide, tá? E aqui, olha só. Então você tem ali, ó, tema de gestão, segmento, tipo de conteúdo, né? O estado,
Olha os links que abre aqui, ó, plano de negócio como iniciar, avaliação do plano de negócios, como definir o valor. Então tem uma série, ó, planejamento, né? O Sebrae, cara, ele é iniciativa privada, então não é gratuito, né? Mas ele tem a função de impulsionar, olha só, software do plano de negócio 3.0, tá? Então, ele tem como missão impulsionar, tá? Impulsionar as empresas, né? Dar esse suporte para as empresas, para os empreendedores. Ele tem no seu DNA, né? Essa questão da função social, essa questão do crescimento das empresas, tá? Quero trazer para vocês também alguns cuidados importantes, tá? Que devem ser tomados, tá? Tomados no momento da elaboração de um plano de negócios, tá? Então, olha só, dois autores ali, Barron e Cheney, em 2007, indicam alguns cuidados importantes que devem ser tomados na elaboração do plano de negócios, para que ele possa ser, ao menos, folheado pelos futuros investidores, tá? Então, eles indicam que vocês devem tomar o cuidado como? Vamos abrir aqui no nosso slide de novo, depois do Sebrae. Bom, cuidados que devem ser tomados na elaboração de um plano de negócios. O plano deve ser organizado e preparado com o formato comercial adequado. O plano deve ser sucinto, deve conter todas as informações necessárias, as mais relevantes para o negócio, e não ficar enchendo linguiça. Caso precisem de informações adicionais, podem ser solicitadas, ou seja, o investidor, se ele tiver alguma situação que ele entenda que precisa de maiores informações, ele vai pedir, né? No mais, a gente precisa, o plano do negócio ele precisa ser bem objetivo. Vamos imaginar um plano de negócio com 200 páginas vai se tornar cansativo para um propenso investidor, né? O plano também deve ser persuasivo. O empreendedor enfrenta uma situação competitiva em que tem pequena oportunidade. Ou prende logo a atenção da pessoa que lê seu plano e tem chances adicionais de persuadi-la, ou conclui em minutos que a leitura do plano é perda de tempo. Então, alguns cuidados que precisam ser tomados. Ainda, seja qual for o tamanho e o tipo de plano de negócio, se ele utiliza ou não algum software, precisa conter todas as seções essenciais, como vimos anteriormente. Embora seja sugestivo, mas é importante. Tá? São especialistas falando, tanto que o Sebrae monta um site para isso. Além disso, é preciso elaborar uma apresentação com os pontos mais relevantes para auxiliar na venda do projeto aos possíveis investidores ou interessados. Né? Então, foi importante a gente também já tocar nessa questão do plano de negócio, falar em investidores e tal, porque chegou o momento da gente falar sobre possibilidade de captação de recursos para o seu empreendimento. Então, como vimos, o plano de negócios é o cartão de visitas do empreendedor em busca de financiamento. Conseguir financiamento no Brasil não é tarefa fácil, tá? Porém, como todo empreendedor deve ser muito bem informado, deve se valer de sua rede de contatos para verificar qual a melhor opção para o financiamento ou captação de recursos, né, para o seu negócio. O financiamento inicial de uma empresa pequena é frequentemente padronizado, segundo um plano financeiro, aliás, um plano pessoal típico, né? Plano financeiro pessoal típico. Um futuro empreendedor primeiro empregará suas economias, é normal, né? Eu quero abrir meu próprio negócio. Primeiro vai as suas economias pessoais, né? Esgotadas as economias pessoais, ele então solicitará de seus familiares, né, e amigos, né, pessoas próximas que acreditem no seu projeto. Se essas fontes forem insuficientes, o empreendedor vai apelar para canais mais formais de financiamento. Quando a gente fala em canais formais de financiamento, você já começa a ligar a juros, né? Tais como bancos, né, e capitalistas de risco. Normalmente, a busca por suporte financeiro começa perto de casa. Primeiramente, perto de casa. O empreendedor iniciante geralmente dispõe de 3 fontes de financiamento inicial.
Deixa eu mostrar aqui para vocês quais que são essas fontes. Voltando para o nosso slide aqui. Quais são as fontes de financiamento? Geralmente, tá? Economias pessoais, conforme eu já falei ali. Amigos e parentes, no segundo momento. Investidores privados na comunidade. E aí esse tipo de investidor, ele pode ser o cara que quer aparecer, que quer fazer parte do negócio ou não, mas ali da comunidade mesmo, alguém próximo. Tá? E aí você tem a figura do investidor anjo. Que investidor anjo, normalmente é alguém que ele não quer participar da sociedade, ele não quer estar à frente do negócio, ele não quer nada disso. Ele quer simplesmente impulsionar aquela ideia que ele acredita ser boa também, acredita ser rentável, né, a curto, médio e longo prazo. Então ele vem, ele investe e fica aguardando pelos rendimentos. Né? Então, investidor anjo. Essa conotação de investidor anjo, por quê? Porque essa ajuda ela vem em boa hora, né? Vem em boa hora para o empreendedor que tem o sonho de empreender e muitas vezes falta recurso para isso. Né? Então, chega o anjo ali e investe o seu capital. E aí tem o capital de risco, que são os grupos de investimento. Então, ele se caracteriza normalmente assim, ó, quando você precisa de um investimento um pouco maior, tá? Essa questão dos capitais de risco, um investimento maior, onde os juros também são maiores, né? E são grupos de investimento. A diferença entre o investidor anjo, tá? E o capital de risco é que o investidor anjo normalmente é pessoa física, tá? É pessoa física que vem investindo no negócio e tal. Já os grupos de investimento, né, são situações mais formais, né? São mais formais. E o juro também é maior, enfim, ele ganha um caráter mais corporativo, né, quando é capital de risco para o grupo de investimento em relação ao investidor anjo. E você tem também o BNDES, né, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, que sofreu tanto aí nos governos anteriores, mas ele serve para fomentar a economia, para dar algum tipo de apoio para os empreendedores, né? Aí você tem também a opção do microcrédito, né? Microcrédito, então existem programas do governo que podem, além do BNDES, mas, digamos, pensando no microempreendedor, mesmo no microempreendedor individual, existe essa questão do microcrédito, né? Que pode impulsionar o empreendimento, tem suas regras próprias, e aí tem o próprio Sebrae, tá? Que o Sebrae, eu comentei antes ali que ele tem a questão do modelo de negócio, né? Ele dá, digamos assim, bastante apoio, tá, para os empreendedores, mas além disso, quando, digamos assim, desde que seguindo as regras pré-estabelecidas, o Sebrae também pode impulsionar a questão financeira, tá? Ele pode conseguir recursos para que o empreendedor possa dar seguimento, então, ao empreendimento. Então, é importante que a gente volte ali na questão dos investidores, né? O investidor anjo, então, normalmente, pessoa física, é um capitalista de risco que possui dinheiro e busca alternativas para obter melhor rentabilidade para o seu dinheiro. Geralmente, é ele que coloca o dinheiro inicial necessário para a criação de muitos negócios. Essa fonte de financiamento ela passou a ser conhecida como capital informal, né? Essa é a diferença entre o capital de risco, né, e o investidor anjo. No sentido de que não há mercado formal, né, para o investidor anjo. São pessoas aleatórias, normalmente anônimas, né? É diferente do grupo de investimento que muitas vezes tem toda uma estrutura conhecida e tal. O investidor anjo, normalmente ele fica no anonimato, né? Enquanto o capital de risco, né, qualquer capital investido em um empreendimento novo é um capital de risco, mesmo sendo com investidor anjo. Entretanto, o termo capitalista de risco geralmente é associado com aquelas corporações ou sociedades que operam com grupos de investimento. A cada ano, mais grupos de capital de risco estão sendo organizados, à medida de que
Claro, isso tem a ver também com a questão da confiabilidade, do risco país. Para quem acompanha os noticiários, agora em tempos de pandemia não se fala em outra coisa, mas quando não se está no período de pandemia, de vez em quando você escuta lá notícias da economia, o risco país do Brasil foi de tanto para tanto, isso vai interferir nos investimentos, envolve esses grupos, inclusive grupos internacionais de investidores, né? E aí, em relação ao BNDES, né, os recursos federais normalmente são oferecidos através de agências como o BNDES, né, ou através de instituições financeiras credenciadas. Muitas vezes são convênios com os próprios estados e municípios, né, onde os empreendedores podem buscar crédito, né, para seus empreendimentos. E aí, o microcrédito, né, uma modalidade de financiamento que busca permitir o acesso dos pequenos empreendedores ao crédito. Utiliza-se de metodologia própria voltada ao perfil e às necessidades dos empreendedores, estimulando as atividades produtivas e as relações sociais das populações mais carentes. Então, é voltado para o microempreendedor, microcrédito, né? Gerando assim ocupação, emprego e renda. E ali, o que eu comentei há pouco do SEBRAE, né? Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Então, não é só a questão financeira nem só a questão técnica. Ele consegue envolver num conjunto, né? Tanto, né, a base técnica de viabilidade da empresa, estudo e tal, orienta as empresas, né? É bem bacana o trabalho realizado pelo SEBRAE. Para quem não conhece, tá? Fica a dica para conhecer. Ele pode, muitas vezes o empreendedor ele tem uma boa ideia e não sabe por onde começar, não sabe o caminho que ele deve percorrer, o SEBRAE ajuda, cobra seu preço, mas ajuda, né? De forma pioneira e indutora de mercado, né? Então, é possível acessar as facilidades ofertadas pelo SEBRAE, né? Lá no site www.sebrae.com.br. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no nosso slide aqui para apresentar para vocês. Acho que chegou ao final. Bons estudos, então, e exercício. Bom, pessoal, na sequência eu já encaminho o exercício para vocês, né? Correção, me enviem até a próxima semana, tá? Esse exercício, de preferência antes de quarta-feira, para que na quarta-feira eu já possa ter até, inclusive, já corrigido os exercícios, né? E aí a gente vai fazer a revisão e avaliação, tá? Também quero deixar um último recado para vocês, né? Eu não, por alguma razão, eu estou preferindo fazê-lo por aqui. Não vou fazer nem por WhatsApp, nem deixar para cima da hora. Assim, pessoal, vocês sabem que, de modo geral, muitas instituições estão tendo que rever seus planos nesse momento de pandemia. Algumas empresas estão se saindo um pouco melhor, outras estão com dificuldade, enfim, né? E as pessoas, né? Não apenas as empresas, as pessoas, vocês percebem isso no dia a dia, que está todo mundo tendo que se reinventar, todo mundo tendo que encontrar soluções. E da mesma forma, a Assessoritech comentou, aliás, já está fazendo isso em outras unidades, que assim, quando você tem cursos em mais do que uma unidade, tá? E que estão coincidindo nas disciplinas, então está havendo essa junção. Como está tudo em EAD, então a questão física não atrapalha, né? Então, para ir direto ao ponto, a nossa próxima disciplina, que envolve cursos e tal, ela coincide que em Joinville também vai ter uma disciplina iniciando na outra semana, tá? Mesmo que vocês terão aqui em Jaraguá, terão em Joinville, né? Então, a instituição optou que, momentaneamente, a disciplina aqui de Jaraguá seja ministrada pela coordenação de Joinville. Então, pelo menos nessa disciplina não estarei com vocês. A gente vai ver depois como é que fica a sequência do curso, tá? Então, assim, para que não seja surpresa, para que vocês, né, não estranhem, né? Eu confio nas pessoas, né, que estarão ministrando o curso. Tenho certeza que vocês serão bem recebidos por pessoas espetaculares e capacitadas. Só quero informar para vocês que não sou eu que estarei ministrando essa disciplina, né, tendo em vista, né, essas medidas necessárias de se economizar e tal.
foi uma opção da empresa fazer essa junção, que é totalmente compreensível. Outras instituições estão fazendo o mesmo, outras empresas, não apenas instituições de ensino, mas também outras empresas estão trabalhando com redução, né, de jornada, redução, né, de salários lá com auxílio do governo e tal. Então, são medidas que estão sendo tomadas agora. Joia? Então, só para vocês entenderem aí que eu vou finalizar essa disciplina com vocês. A próxima é um outro professor que faz parte da coordenação da Assessoritec, que vai estar ministrando aulas para vocês. Nas disciplinas posteriores, a gente vai ver. Se tiver alguma que coincide, novamente vai acontecer isso. Agora, se não tiver essas coincidências, ou se a gente tiver liberado para as aulas presenciais, aí eu volto para a sala de aula com vocês. Joia, pessoal? Então, obrigado por enquanto. Na semana que vem, ainda essa revisão antes da prova e aplicação da prova e tal. Eu continuo fazendo parte da Assessoritec, continuo com um outro curso aqui em Jaraguá, que é o Técnico de Recursos Humanos, tá? Então não é desligamento da empresa, mas na próxima disciplina eu não estarei com vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço, meu contato continua o mesmo, naquilo que tiver no meu alcance, estou aqui para servi-los. Até mais!